Bom, como conciliar essa fé cristã com as práticas, por exemplo, indígenas, práticas mais primitivas que a gente encontra, por exemplo, aqui na Amazônia? Deus ou a fé precisam ser globalizados? Eu acho que a fé, ela é globalizada. Agora, a expressão da fé, que é a religião, isso é localizada. Então, em todas as culturas, em toda a humanidade, existe essa abertura do ser humano para o transcendente, para o lado do sagrado, do divino, e que é a dimensão da fé. Agora, a maneira como você concretiza em forma de oração, de rito, de dança, de Eucaristia, de comida sagrada, isso é diferente. Cada cultura tem seu jeito. Então eu acho que a fé cristã, ela tem que reconhecer essa fé presente. Eu diria que o Espírito Santo chega antes do missionário. Ele está na humanidade. Está suscitando bondade, justiça, amor, graça, está ali. E nas formas deles. Então, quando nós encontramos os indígenas, o cerne da cultura indígena é religiosa. A religião é que dá coesão, sentido de vida, de futuro para eles. Então devemos tratar com sumo respeito à religião indígena e fazer um diálogo interreligioso, como se fosse um diálogo com a religião da Índia, da China, porque são religiões que não são ocidentais, não são cartesianas, são originárias, cultura própria. Então é um diálogo interreligioso e intercultural, e valorizando a religião deles, porque é a alma que permite eles sobreviverem. E ver atrás daqueles ritos a presença da fé, dessa abertura, e que nós também temos e eles também têm. E respeitar as diferenças. A gente esquece que não há só a Igreja Católica. Existe a Igreja Católica Ortodoxa, existe a Igreja Católica Síria, existe a Igreja Católica Abissínia, que são ritos absolutamente diferentes e são também Igreja Católica. E só que a nossa tem a hegemonia, é mais numerosa, as outras são menores e a gente quase não vê, mas são também Igreja Católica. Então, essa multiplicidade é boa, pertence aos rostos humanos, e as religiões acompanham o ser humano assim como ele é. Bom, e o assessor da ONU tem algum projeto grande em vista aí, alguma coisa que está sendo trabalhada? Olha, eu tive, eu diria até o privilégio de assessorar o presidente da ONU, Miguel Descoto, e no dia 22 de agosto, 22 de abril, fazer o discurso oficial na Assembleia para defender a ideia do Dia Internacional da Mãe Terra, não simplesmente da terra. Terra a gente compra, vende, devasta. Agora, mãe, a gente protege, a gente cuida, a gente ama. De fato, eu tive a oportunidade de fazer a defesa dessa ideia, a argumentação científica, ética, e passou por unanimidade. E agora participei também do encontro dos 192 representantes dos povos para discutir uma saída da crise econômica. Porque uma coisa são os G20, que se reúnem para salvar o sistema e os interesses deles. Agora, os pobres não são convidados, sequer ouvidos. Então, o problema desses pobres é outro. É como salvar a vida, como salvar o planeta, como salvar a humanidade, e não como salvar o sistema. E como a economia deve servir de base para a vida dos povos e da humanidade. Aí eu tive uma nova intervenção e recebi um encargo, junto com outros, 3 outros, de elaborarmos uma coisa que faz falta na humanidade hoje. Uma Carta Internacional do Bem Comum da Terra e da Humanidade. Que temos a Carta dos Direitos Humanos, individuais e sociais, mas não há uma Carta dos Direitos da Natureza, da Terra. Quais são as coisas comuns da humanidade que não podem ser privatizadas, como a água, como são as florestas, como aquilo sem o qual nós não podemos viver, nem nós, nem as plantas e os animais. Então, eu estou nessa tarefa de redigir um draft, um borrão, um primeiro ensaio disso, e nós achamos que a maneira melhor é divulgar esses textos pela internet, em programas como o seu,
para suscitar uma consciência na humanidade e receber materiais para com aquilo tudo sair um documento que represente realmente aquilo que é comum, que é bom para a humanidade e para a Terra. Então eu estou trabalhando nisso, eu gostaria, se for possível, que vocês abram espaço para que esses textos, que não são longos, têm que ser curtos, porque não podem ser tratados, mas coisas essenciais, para que essa consciência planetária, coletiva, se difunda e ganhe corpo num texto que seja bonito e, fundamentalmente, seja inspirador. Bem, você já está convidado para participar do site Gente de Opinião como colaborador, e no nosso site você vai ter também aí um link ligando ao site do Leonardo Boff. Num tempo como esse de globalização, não dá para a gente perder oportunidades como essa. Obrigado, Leonardo. Muito obrigado, é um prazer participar aqui. E oxalá a nossa colaboração se difunda em termos de divulgar um pensamento que começa aqui, mas se espalha pelo mundo inteiro.